que acompanhem a reprodução, e essa multiplicação é um dos segredos da blogosfera. É uma das graças da blogosfera. Onde quase não há mais propriedade privada. Daqui a pouco você vai no Google e começa a achar os teus textos nos blogs mais longínquos. Bota um alerta do seu texto e toda vez que for publicado, e você não tem como medir isso. A minha audiência hoje, segundo o último boletim que nós tivemos, é de 3 milhões de páginas vistas mês. Mas deve ser mais. Só o ministro Gilmar Mendes deve ler meu blog umas 4 vezes por dia. De tal forma eu o homenageio. Houve um programa de rádio. Esse é um problema importante. É como você medir a audiência e, portanto, transformar a audiência em dinheiro. A segunda má notícia que nós na blogosfera temos que encarar é quem vai pagar o salário do repórter e do cinegrafista. Porque, como dizia o Ibrahim Suete, aquele notável colunista carioca, cavalo não sobe escada. E eu adaptei isso dizendo que notícia não sobe escada. Notícia não sobe escada e entra na redação, ó, eu estou aqui, ó, me publica. Não, você tem que ir lá atrás da notícia, né? Uma coisa que sempre me interessou muito como jornalista é o fato de que a TV Globo, por exemplo, só filma a favela do Rio de baixo para cima. A Globo não sobe lá em cima e filma de cima para baixo. Não é? Talvez porque o Tim Lopes tenha sido sacrificado. Mas a imprensa brasileira só filma de baixo para cima. A imprensa brasileira só vai na favela com a polícia. Quem mora lá? Quem é que está lá? No Rio a gente sabe. Quem está lá é a empregada doméstica, é o ascensorista, é o cobrador do ônibus. A gente conhece, a gente vê. Trabalhei na Globo do Rio, no Jardim Botânico, metade da mão de obra morava na Rocinha. São brasileiros como eu, e as aspirações que eu tenho com os filhos na escola, mas não é isso que se vê na televisão. Quem vai pagar o repórter para subir lá em cima? Quem vai pagar o seguro do repórter que vai subir lá? Por exemplo, o Bill Keller, que é o editor-chefe do New York Times, escreveu um artigo muito interessante dizendo, evidentemente ele é contra a blogosfera, até porque a receita do site do New York Times na internet paga apenas 30% da conta da redação do New York Times. Não teria como pagar a conta de 70% da redação do New York Times. O Bill Keller diz assim, eu tenho 7 repórteres em Bagdá. Se eu deixar de existir, quem vai pagar o salário e o seguro deles? Porque um repórter em Bagdá custa mais caro o seguro do que ele. Quem vai pagar isso? E quem vai saber o que está acontecendo em Bagdá? Esse é um problema importante. Porque você não pode dispensar o jornal escrito enquanto você não tiver um modelo de negócio que torne viável a contratação de profissionais para apurar informação. Notícia não só. Nós, na blogosfera, temos 2 armas para enfrentar isso. Temos a arma do informante não remunerado. O navegante que localiza documentos e faz investigação por conta própria e entrega para a gente. Hoje, esse navegante desinteressado e não remunerado, evidentemente, é responsável provavelmente 30% do conteúdo do Conversa Fiada. Porque há uma febre de descobrir coisas e mandar para nós, e o nosso trabalho é fazer a triagem e rechecar. É isso mesmo? Vai lá no site, telefona, pergunta, confirma. Hoje, por exemplo, ontem eu recebi uma notícia bombástica sobre o Serra, fiquei doido para publicar, mas aí pedi a nossa editora, Flávia, de manhã, a Flávia em meia hora descobriu que aquela notícia era velha e já não era mais correta. Jogamos fora. Mas tem muita informação boa que chega, como por exemplo, internautas que ficam visitando sites de licitação. Eu tenho um maluco que trabalha muito comigo e com o Nassif pode até falar sobre ele amanhã, é o Stanley Burburinho com U. Stanley Burburinho.
Não se sabe quem é esse cavaleiro. O Stanley Burburinho, segundo o Nassif, ele desconfia que é um cara que estudou engenharia eletrônica na PUC. Vai ver que foi colega de faculdade do Malan, estudou engenharia na PUC, no meu tempo. Não, legal. E o Stanley Burburinho é uma fera. Ele não deve ter mais nada para fazer, fica em casa vendo licitação. Então ele vai, como é que está o negócio das obras, não sei aonde e tal. E aí reúne aquilo tudo e manda, e são bomba. Nunca me desmentiram, nunca me tomei um processo por causa do Stanley Burburinho. Eu do Nassif de vez em quando, mas quem é o Stanley Burburinho? Ninguém sabe quem é o Stanley Burburinho. Um dia a gente sabe. A outra coisa que é uma notícia a nosso favor nessa questão de como tornar possível a nossa sobrevivência, porque ninguém está afim de ter morte breve, né? Morrer cedo, é a redução dos custos de captação da informação. O custo da câmera de filmar, da câmera de fotografar, o custo da edição não linear em computador, a redução do custo de hospedagem em provedor, tudo isso está em queda. E tudo isso vai facilitar. Você pode fazer uma internet hoje, uma reportagem para a internet hoje com um celular. É isso? Outro dia eu fui apanhado num dos múltiplos e frequentes engarrafamentos em São Paulo. Aliás, falar em engarrafamento em São Paulo é quase um pleonasmo, porque você não vai daqui ali em menos de 1 hora. Se você for de carro daqui ali naquela porta, leva 1 hora. E eu estava preso no engarrafamento embaixo de uma daquelas grandes construções que são orgulho da arquitetura nacional, que muito nos honra, que é o Minhocão, que faz parte do pânteon das obras arquitetônicas de que a humanidade se orgulha. E aí eu estava embaixo do Minhocão, em plena hora do rush, a meia hora não havia nenhum movimento, só quem se movimentavam as moscas. E aí começou a haver uma sinfonia de buzinas. Eu tirei o meu celular, liguei para o Alberto, que estava fechando o Conversa à Noite, ele gravou lá e eu botei no ar a sinfonia do engarrafamento do Zé Pedágio, a quem eu homenageio, da forma pela qual eu homenageio o governador José Serra, que, segundo a minha observação assim, superficial, ele não pode ver 1 metro de asfalto, que ele quer logo botar uma praça de pedágio. Mas ele botei então o som, botei o som do engarrafamento. Um furo de reportagem, som do engarrafamento, com o celular. Então isso tudo está ficando mais barato. A câmera está mais barata, o editor de matéria está mais barato. É um desafio fascinante, que eu converso muito com a Georgia, que foi editora também, qual é o formato da reportagem para a internet. A gente sabe fazer reportagem de TV, mas nós não sabemos ainda fazer reportagem de internet. O que é isso? Vamos aprender, vamos fazer e vamos aprender, vamos fazer e vamos aprender. Agora é mais barato, porque com uma cameretazinha você sai, faz uma captação, edita rapidinho. Agora, a pergunta continua. Quem vai apurar a notícia? Quem paga o repórter em Bagdá? Quem paga o repórter no Complexo do Alemão, com ou sem uma câmera barata? Há uma saída. Uma saída é os blogueiros se reunirem, formarem um pool, como se fosse uma agência de notícias, como se fosse um fundo público, apartidário, transparente, que constasse do código de fundação não poder endossar nenhuma candidatura, não poder ter nenhum membro de partido nenhum, e contratar repórteres, pagar com salários de mercado, eventos e dar as informações a quem quiser. Pega as informações e coloca lá. Um site público de informações que cada um pega. Eu pego, o Nassif pega, o Olímpio pega, o Leandro pega, todo mundo pega e publica. Não precisa ter que cobrir o Agripino Maia, o Heráclito Forte, porque é uma certa atração. Eu não sei porquê o Heráclito Forte, por exemplo, exerce atração super.